E nessa noite a palavra não poderia ser diferente, senão outra, voltada para esse momento que nós estamos vivendo. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, verso 33 e verso 34. O tema desta mensagem é: a cruz e o túmulo estão vazios. E o objetivo principal é mostrar o amor de Deus revelado na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Lucas, capítulo 23, verso 33 e 34 diz: quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ou Gólgota em algumas versões, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Apenas esses dois textos. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, ministra ao nosso coração, através do teu Santo Espírito. E toda palavra que for dita aqui, possa encontrar um lugar no nosso coração nessa noite. E que possamos entender o grande amor do Senhor naquela cruz, naquele túmulo, e a vida eterna que recebemos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu sei que você sabe, a cruz de Cristo é um instrumento, ou melhor, a cruz é um instrumento de tortura. Cícero, escrevendo, disse o seguinte, Cícero, um romano, escrevendo, ele diz o seguinte: que o próprio nome cruz fique distante não apenas do corpo do cidadão romano, mas até mesmo de seus pensamentos, olhos e ouvidos. O que Cícero estava dizendo é que passar pela cruz é uma coisa horrorosa, é uma coisa horrenda, é uma das maiores torturas que o ser humano pode enfrentar. Mas o que leva uma cruz, um instrumento de tortura, a se tornar ou a se transformar em um símbolo de esperança? Eu sei que você conhece, talvez você já saiba da existência de outros mecanismos de morte. Por exemplo, a cadeira elétrica. Talvez o chicote de um carrasco, um fuzilamento. Por que a cruz se torna então símbolo de esperança? Porque a cruz é um símbolo de nossa fé. Já que é um instrumento de tortura tão terrível, é simples. A cruz, ela é feita de madeira com apenas 2 pedaços de pau, ou dois troncos, como você queira. Um na horizontal, mostrando a extensão do amor de Deus. Outro na vertical, mostrando como se fosse uma ponte, religando o homem a Deus e Deus ao homem. Deus colocou nossos pecados sobre o seu Filho, e nele
os nossos pecados, nele uma punição. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por todos nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Nos ombros de Cristo, naquela cruz, foram depositados o pecado da humanidade. E dentre os pecados da humanidade que estava ali, com certeza, o meu e o teu, também pesaram nos ombros de Jesus e nos braços de Jesus. Deus jamais poderia negociar com o pecado. Deus é um Deus santo, puro. A palavra de Deus expressa dizendo: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Não há ligação entre Deus e o homem sem a expiação dos pecados. Mas poderia um Deus tão bom punir os nossos erros? Nós poderíamos pensar nessas duas hipóteses. Deus negociando com o pecado e Deus bom punindo os nossos erros. Seria apenas essas duas hipóteses, mas sobre a perspectiva de Deus há uma terceira. Há um lugar chamado Cruz de Cristo. Deus não fez isso por dever moral, obrigação celestial, requisito paterno. Não, Deus não é obrigado a fazer coisa alguma. Ele fez por amor. O amor sempre está envolvido na obra redentora de Deus. O amor sempre estará envolvido em qualquer obra redentora de Deus. O amor de Deus estava envolvido ali naquela cruz do Calvário. Eu poderia pedir a você para fazer uma lista de nomes de pessoas que você morreria por elas, que você enfrentaria a cruz por elas. Também eu poderia pedir a você que fizesse uma lista dizendo: eu darei o meu filho ou minha filha por essas pessoas. Eu garanto que esse papel, que essa lista, não apareceria nenhum nome. Nenhum nome. Você não teria coragem de dar a sua vida por ninguém. Eu não teria coragem de dar a minha vida por ninguém. Mas quando Jesus olha para nós, ou melhor, quando Deus olha para nós e Ele faz a sua lista de salvação, naquela lista em que Ele dá o seu Filho amado para morrer por nós, estava o meu nome e o seu nome, sem sombra de dúvidas. Na lista de Deus, existe o nome de cada pessoa que já existiu, que existe e que vai existir. Porque Deus é amor. E Ele amou a humanidade. João 3,16 vai dizer para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há limites na lista de Deus. Na lista de Deus nós podemos encontrar um homem como Davi, adúltero e assassino. Nós podemos encontrar na lista de Deus Paulo,
um assassino perseguidor dos cristãos. Nós podemos encontrar Pedro, um mentiroso, alguém que nega Jesus e que foge da sua presença. Nessa lista de Deus, nós podemos encontrar o seu nome e o meu nome. E os adjetivos é por nossa conta. E você vai encontrar o seu nome na lista de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Queridos, a cruz é uma chamada para o reconhecimento e quebrantamento. Hebreus capítulo 9, verso 22 vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando Adão e Eva pecaram, foi necessário que da própria mão de Deus matasse um animal para que pudesse cobrir as desonras daquele casal. O derramamento de sangue começa no jardim do Éden, para cobrir a vergonha e o pecado das duas primeiras pessoas dessa humanidade. O derramamento de sangue se fez necessário na cruz do Calvário, porque o derramamento de sangue de animais não eram mais suficientes para Deus. Por isso ele envia seu Filho. Quando a gente caminha na história, Jesus, na plenitude dos tempos, é revelado à humanidade. O Filho de Deus se faz homem, o próprio Deus se faz homem e habita entre nós. E ele começa o seu ministério. Ele faz milagres, ele dá vista aos cegos, ele faz paralíticos andarem, ele ressuscita mortos, ele cura leprosos, ele multiplica pães e peixes, ele transforma água em vinho, ele alimenta a multidão. Mas em um momento, ao longo dessa jornada, Jesus se assenta com os seus discípulos e diz: o Filho do Homem está sendo entregue. Jesus, ele prediz a sua morte e a ressurreição, e ele é entregue aos homens para ser crucificado nesse objeto de tortura chamado cruz. Sabendo que estava próximo da sua morte, Jesus se dirige ao jardim do Getsêmani, juntamente com Pedro, Tiago e João, para orar. Eles já haviam feito isso outras vezes, muitas vezes, em diferentes momentos. Mas nesse caso especial, ele sabia que o seu ministério maior estava chegando. Não era o ministério que ele já havia realizado, mas era o ministério maior que ele ia realizar. Ele sabia que estava muito próximo o tempo em que teria que suportar o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado. Então ele entra em agonia, em oração, e quando ele volta aos discípulos, os discípulos estão dormindo. E a agonia é tanta que o Senhor Jesus chega a suar gotas de sangue. E durante as suas orações, ou durante uma de suas orações, ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas se queres, passa de mim esse cálice.
Ele sabia de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a agonia que ele ia padecer naquela cruz. Então, por isso, seu suor se torna em gotas de sangue. Eu sei, você já viu o filme Paixão de Cristo. Eu sei, você já chorou com ele. Eu sei que essas imagens marcam a nossa mente, mas sabe o que acontece muitas vezes? É que a imagem vem, nós nos tocamos, nós ficamos emocionados, nós aplaudimos, nós choramos, mas quando a gente sai, a gente esquece do grande sacrifício que Jesus fez por nós. Logo vem Judas Iscariotes, um discípulo que estava com ele em todo o tempo, viu todos os milagres, assentou com ele na mesa da ceia, teve os seus pés lavados por Jesus, e com um beijo, ele trai Jesus e entrega-os aos soldados. Sabe, queridos, eu quero apelar o seu coração nessa noite. Quantas vezes nós traímos Jesus? Quantas vezes você e eu traímos Jesus? Eu poderia ser um pouco mais bruto, um pouco mais direto e perguntar a você: quantas vezes você traiu Jesus só hoje? Todas as vezes que nós nos envolvemos com o pecado, todas as vezes que nós fugimos da presença de Deus por uma ou por outra coisa, todas as vezes que nós saímos da presença de Deus e nos envolvemos com o pecado, eu tenho que dizer a você, é uma traição. Nós traímos Jesus. Mas se não bastasse a traição de Judas, seus discípulos nessa hora, desencorajados, cheios de medo, abandonaram e fugiram. Ninguém ficou para apoiar aquele que daria sua vida em prol da humanidade. Todos os rejeitaram. E mais uma vez eu preciso perguntar a você: quantas vezes você tem rejeitado Jesus no seu coração? Quantas vezes você tem rejeitado Jesus na sua vida? Quantas vezes você tem rejeitado Jesus na sua vida? Um pouquinho mais para frente, nós encontramos Pedro. Jesus havia predito, Jesus havia anunciado: olha, você me negará 3 vezes. E novamente eu preciso perguntar a você: quantas vezes você tem negado Jesus? A morte e a crucificação, morte e ressurreição de Jesus pressupõe para nós uma reflexão profunda dos nossos atos diante de Deus, diante de Jesus e diante da humanidade, meus irmãos. Não tem como a gente fugir disso. Por isso essas 3 perguntas são fundamentais. Você tem traído Jesus? Você tem negado Jesus? Você tem abandonado Jesus? Jesus então é detido, sofre o desprezo, rejeição, insultos, zombarias, escárnios, é esbofeteado, espancado, golpeado por todos os lados, é cuspido. A mesma multidão que estava diante dele, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, agora estava diante de Pilatos,
dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, gritando: crucifica-o, 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 crucifica-o. Antes de Pilatos ordenar o flagelo de Jesus e entregá-lo aos soldados romanos, ele lava as suas mãos num gesto dizendo: isso não é comigo, isso não é problema meu. Então cabe aqui mais uma pergunta para o seu coração: quantas vezes você tem lavado a mão diante da fé, diante de Jesus? Quantas vezes você tem lavado suas mãos dizendo: isso não é comigo, isso não é problema meu? Então, Jesus é entregue aos soldados e é chicoteado. Vale a pena lembrar você que aquele chicote não era qualquer chicote. Ele tinha na ponta uma bola de chumbo e nas pontas soltas desse chicote, pedaços de ossos amarrados para cravar nas costas e no corpo de Jesus, causando a maior dor possível, causando terríveis cicatrizes, causando sangramentos. E sabe, queridos, Jesus suportou tudo isso calado, por mim e por você. Depois de ter vestido Jesus com uma veste real, em sinal de ultraje, zombaria, os soldados apontam para Jesus e afrontam Jesus dizendo: salve o rei dos judeus. Sua cabeça é coroada com uma coroa de espinhos e um caniço lhe é dado na mão como cetro, e depois retirado esse cetro, é usado para golpear Jesus na cabeça por diversas vezes. Uma coroa de espinho é colocada em sua cabeça, não uma coroa reluzente, não uma coroa de brilhantes, não uma coroa de ouro, não uma coroa real, mas uma coroa de espinhos. Os espinhos na Bíblia, meus irmãos, simbolizam não o pecado, mas a consequência do pecado. A consequência do pecado. Você lembra de Adão e Eva? Depois de terem pecado, Deus amaldiçoou a terra e disse: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás dela todos os dias da sua vida. Gênesis 3, 17 e 18. Arbustos espinhosos na terra são o resultado do pecado no coração. Se os espinhos são os frutos do pecado, não seria a coroa de espinho na cabeça de Jesus um símbolo do nosso pecado e de como ele estava sendo perfurado com esses espinhos, simbolizando o nosso pecado. Quais são os frutos do pecado? Talvez vergonha, medo, desgraça, desânimo, ansiedade. O coração do homem está cheio desses sentimentos.
No entanto, isso não aconteceu no coração de Jesus. Ele nunca foi atingido pelos espinhos do pecado. O que você e eu enfrentamos diariamente, ele não conheceu, e mesmo assim, ele recebeu uma coroa de espinho no meu e no seu lugar. Ansiedade nunca preocupou Jesus. A culpa nunca esteve sobre ele. O medo nunca saiu, ele nunca teve medo, pois ele nunca saiu da presença de Deus. Jesus nunca provou destes pecados, mas provou das consequências do pecado, não dele, mas minha e sua e minha. Ele se torna pecado por nós. Jesus se torna pecado por nós. E quando ele o faz, todas as emoções do pecado vieram sobre ele. Culpa, solidão. Dá para sentir a emoção em sua oração. Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparastes? Muito simples, meus irmãos. Eu falei no começo para você que Deus é santo. E Ele diz, sede santo porque eu sou santo. E Deus não se envolve com o pecado. E naquele momento Deus se distancia de Jesus, não porque Ele havia deixado de amar o seu filho, mas porque sobre os seus ombros estavam os pecados da humanidade, sobre os seus ombros estavam os meus e os seus pecados. É por isso que Jesus sente-se abandonado naquela cruz. Ele foi abandonado pelos homens, ele foi abandonado pelos seus amigos, ele foi abandonado pelos seus, mas a maior tristeza no coração de Jesus, naquele momento, era sentir o abandono de Deus. Estas não foram palavras de um santo. Este é um apelo de um pecador. E eu garanto a você que por muitas vezes você já orou essa oração, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Não é uma oração de um santo, é a oração de um pecador. Porque geralmente nós fazemos esse tipo de oração quando nós estamos contaminados, carregados, sobrecarregados com o pecado. E a gente não vê a mão de Deus. É por isso que Isaías 59, 1 e 2 vai dizer, eis que os ouvidos e nem as mãos do Senhor estão encolhidas para vocês. Porém, entretanto, todavia, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você quer saber a parte mais notável sobre aquilo que trocou a coroa celestial pela coroa de espinhos? Você quer saber a parte mais notável disso tudo? Ele fez isso por você. Somente por você. Em seguida, tomaram Jesus, este homem de dores, já sem aparência nem formosura, e colocaram sobre os seus ombros, completamente esfolado, uma pesada tora de madeira, para que ele levasse até o lugar chamado Gólgota, lugar da caveira. Ali naquele lugar, era um lugar de punição aos piores criminosos.
Jesus é conduzido para aquele lugar de caveira, porque aquele lugar era lugar de morte. Ali ele seria executado. Durante o trajeto, a multidão, que muitas vezes fora alimentado por ele, a multidão, que muitas vezes viram os seus milagres, aprenderam dele, agora estava empurrando, xingando, escarnecendo o Cordeiro Santo de Deus. Devido ao peso da madeira e o excessivo cansaço, Jesus cai algumas vezes nesse trajeto. Seu corpo é massacrado, mutilado, as marcas profundas na cabeça, da cabeça aos pés, feridas por toda a parte do corpo. Mas mesmo assim, ele suporta tudo em silêncio. Isaías vai dizer que ele é o cordeiro indo para o matadouro em silêncio, sem reclamar. Ele vai sem reclamar. E como se não bastasse, chegando ao matadouro, os soldados romanos tiram a roupa de Jesus, deixando nu, continuam insultando, continuam as injúrias. Na verdade, ele não se despiu da sua túnica, da túnica gloriosa de Deus. Ele esvaziou-se da sua glória. Mas a túnica celestial, por mais que os homens rasgassem, por mais que os homens rasgassem a túnica física, ali, a material, a espiritual, eles não puderam rasgar. O caráter de Jesus era tecido sem costura humana. O caráter de Jesus é tecido com a costura do céu. Quando Cristo foi pregado na cruz, ele tirou o seu manto de perfeição única e colocou uma vestimenta diferente. Se vestiu com a indignidade do homem. Ele se vestiu com a indignidade da falha humana. Ele se vestiu com o pecado humano. Além da dor, por algum tempo, os líderes religiosos estavam em volta como vitoriosos. Cristo pareceu um perdedor, vergonha diante dos seus acusadores, um derrotado, um fracassado. Sabe, queridos, nesse momento de cruz, eu não tenho dúvida em dizer que os homens que levaram Jesus e conduziram Jesus até a cruz estavam celebrando. O inferno estava celebrando. O Cordeiro vai morrer e nada ele poderá fazer. Ele sentiu a vergonha dos atos de adultérios que porventura eu e você tenhamos cometido. Ele foi vestido do pecado de assassinos, de mentirosos, enganadores, de pecadores compulsivos, de homens como eu e você. Mas tudo isso ele fez
para nos revestir de justiça e de verdade. Vestes de salvação, para revestir todos nós com verdade e justiça. A cruz é a única maneira de Deus lidar com o pecado do homem. Se houvesse outra alternativa, certamente Deus teria usado. Se Ele não usou, é porque a cruz é o ultimato de Deus para o pecado. Você está me entendendo? Você está entendendo todo o processo de salvação da sua vida, o que envolveu o processo de salvação da sua vida? Em seguida, os soldados pegaram um cravo de aproximadamente 13 a 18 centímetros e apoiaram sobre o pulso de Jesus, sobre as mãos de Jesus, e com um golpe certeiro de marreta, cravaram as mãos de Jesus no madeiro. Além de suas mãos, seus pés foram furados brutalmente. Jesus sangra, e sangra muito. Sofre um dos martírios mais cruéis e desonrosos de todos os tempos, a crucificação. Agora preste atenção. As mãos que abençoaram, as mãos que promoveram milagres, as mãos que multiplicaram peixes, agora estavam imobilizadas, presas ao madeiro. Os pés que caminhavam para levar as boas novas, os pés que iam ao encontro dos fracos e oprimidos, os pés que iam ao encontro dos cativos, agora era cativo, preso por longos cravos. Então o corpo de Jesus é levantado, os nervos se esticam fortemente, e cada solavanco causando dores dilacerantes sobre a sua vida. Incalculável o tamanho das dores, insuportável para homens comuns como eu e você, uma terrível tortura. Isso dura longas 6 horas, eternas 6 horas. Era muito comum as vítimas desmaiarem, perdendo o sentido, mas Jesus permaneceu consciente todo o tempo. Nem mesmo aceitou o vinho misturado com fel que eles davam antes do sacrifício para anestesiar a dor. Só podemos concluir: há um homem sem pecado pregado naquela cruz. Há um homem sem pecado pregado naquela cruz. Um fenômeno acontece com o corpo daqueles que são crucificados. Os músculos começam a ficar enrijecidos, a respiração se faz pouca, mais curta, o ar entra, mas não consegue sair. É como uma crise de asma. Num esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os cravos dos pés, eleva o seu corpo com o máximo de força, o seu músculo, o seu tórax, se distanciando para o ar poder passar pelo pulmão, pelos pulmões e respirar. Quase sem força, o céu começa a escurecer, a temperatura vai caindo. Agora são longas 3 horas da tarde. Jesus ainda luta. E de vez em quando, ele suspira, respira. E de novo acontece a asfixia. As cãibras, as dores, uma tortura que parece interminável. Mas mesmo assim, diante de todo o sofrimento, Jesus respira. E ele consegue ainda na cruz do Calvário, quase sem força,
quase sem ar, quase sem poder respirar, pronuncia algumas frases. E a primeira delas, eu e você deveríamos guardar no nosso coração e pensar nelas todos os dias. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles homens não tinham consciência de quem estava naquela cruz. Aqueles homens não tinham consciência de que era o Cordeiro Santo de Deus, o Filho amado de Deus que estava sendo pregado ali naquela cruz. E por vezes, eu e você não temos e não tomamos consciência dessa oração ou dessa frase de Jesus que diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olhando para um dos criminosos crucificado ao seu lado, ele diz: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esse é um convite que Jesus ainda faz para nós todos os dias. E essa é uma frase que eu e você precisamos ouvir todos os dias de Jesus. E por último ele declara: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? E por fim, está consumado. Entrego em tuas mãos o meu espírito. Depois um soldado fura o lado direito do Senhor com uma ponta de uma lança, e de lá sai sangue e água. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades, diz Isaías 53:5. Ele preferiu atravessar o inferno por você, ao voltar para o céu sem você. Eu vou repetir. Ele preferiu atravessar o inferno por você, ao invés de voltar para o céu sem você. Ninguém tem maior amor do que Ele, que deu a sua própria vida para os seus, diz a palavra para nós. Nesse instante, para todos ali, para o inferno, para os homens, parecia o fim, a morte venceu, o inferno venceu, o destino final de Jesus não era a cruz, mas a ressurreição. Ele enfrentou a cruz para me alcançar. Agora Ele me pede que enfrente a cruz para alcançá-lo. O corpo de Jesus é retirado da cruz, sem vida. Em volta daquele corpo apenas os mais chegados. Ouve-se prantos, lágrimas descem no rosto daqueles que presenciaram todo o sofrimento de Jesus. Lágrimas de tristezas, lágrimas de dores, lágrimas que quase se podia ouvir cair no chão. O corpo do mestre é envolto em um lençol de linho. Suspiros e respeito no trato do corpo de Jesus. Um cortejo é montado com os passos lentos. Eles caminham para um lugar preparado como sepultura. Na frente um corpo sem vida. Logo atrás, um grupo de mulheres e homens seguiam rumando aquilo que seria a última morada de Jesus. Uma caverna, um buraco em uma rocha. O corpo de Jesus é deixado ali, provavelmente em cima de uma pedra fria. O mestre, antes cercado por multidões, agora estava na caverna, deixado ali de forma solitária. Pois na mente de todos havia um único pensamento: acabou. Acabou. Tudo acabou. Uma pedra enorme foi rolada na frente do túmulo. Guardas foram colocados na frente
fazendo a segurança para que o corpo não fosse roubado por nenhum fanático seguidor de Jesus. Só restava para os familiares e discípulos de Jesus o lamento. Para o inferno, celebração. Para os discípulos, lamento. Com certeza, as horas seguintes foram angustiantes. Mas a Bíblia narra para nós que no primeiro dia da semana, algumas mulheres foram visitar o túmulo, levando alguns perfumes, algumas especiarias para ungir o corpo de Jesus. Quando foram se aproximando do local, perceberam que a pedra não estava onde deveria estar. Elas apertaram os passos, entraram no túmulo e o corpo de Jesus não estava lá. Teria sido roubado? Onde estaria o corpo de Jesus? Onde estaria o corpo do Mestre? Então o anjo faz um comunicado que mudaria a história da humanidade, mudaria a história daquelas mulheres, mudaria a história dos discípulos, mudaria a minha e a sua história. Ele não está aqui, Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! O túmulo está vazio, o corpo de Jesus não ficou na caverna, o corpo de Jesus não ficou sofrendo a ação do tempo com a decomposição. Jesus está vivo e Ele reina hoje e Ele reina eternamente. Por isso o apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, 1 Coríntios 15, 17. Se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira, então seríamos os mais infelizes dentre todos os homens. Se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, 1 Coríntios 15, 19. O túmulo vazio garante a nossa ressurreição. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, 5. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 21. A ressurreição de Jesus é a esperança da vida eterna para todo crente, para todo homem que recebe Jesus no seu coração. Ao ressuscitar, Ele demonstrou sua vitória sobre a morte, garantiu o perdão e a justificação do meu e do seu pecado. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Atos 5, 30 e 31. Jesus é a garantia para aqueles que creem também nele, eles também ressuscitarão, porque seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, 1 Coríntios 6, 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês, 2 Coríntios 4, 14. E o último texto, porque tanto fomos sepultados com ele na sua morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória de Deus, também nós vivamos uma nova vida. Romanos 6, 4. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. O
que eu quero que você entenda nessa noite é que aquela cruz era para mim e para você. Aquela cruz era o nosso lugar. Mas hoje, a cruz está vazia. O túmulo está vazio. Porque Ele ressuscitou. E por ressuscitar, Ele também nos dá vida e vida eterna com Ele. E nós seremos ressuscitados juntamente com Ele para a sua glória no dia final. Que a sua fé esteja colocada no Senhor. Feche os seus olhos. Pai eterno, muito obrigado por aqueles dias ou por aquele dia tão sombrio na história da humanidade, em que o seu filho unigênito foi dado por nós. O seu filho unigênito foi moído por nós. O seu filho unigênito sofreu por nós. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos. E nós te louvamos, Senhor, porque a cruz está vazia. A cruz não segurou Jesus. O túmulo está vazio. O túmulo não segurou Jesus. A morte e o inferno não conseguiram segurar Jesus. E por isso, nessa noite, nós podemos declarar de todo o nosso coração, aleluia, Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte por nós, Ele venceu o pecado por nós, e é nele que temos vida, e vida em abundância. Louvado seja o Senhor. Mantenha os seus olhos fechados. Talvez você esteja nessa noite aqui e você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque hoje você entendeu, talvez de uma forma muito simples, o mistério da cruz e o poder da ressurreição. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Erga a sua mão, nós queremos orar por você. Alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, sabendo do sacrifício que Ele fez, daquilo que Ele fez por você? Há alguém? Erga a sua mão bem alto para que eu possa ver. Nós queremos orar com você. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus e viver plenamente para Ele? Alguém aqui nessa noite que está afastado do caminho do Senhor e quer retornar para os braços do Pai, para a casa do Pai? Erga a sua mão, nós queremos orar com você também. Amém. Há mais alguém? Amém. Queria pedir para os pastores chegarem ali, eu não vou chamar as pessoas à frente. Chega lá, orem com essa pessoa. Há mais alguém que nessa noite deseja retornar ao caminho do Senhor, que anda distante do Senhor?
Igreja, mantenha sua intercessão enquanto os pastores oram com as pessoas que levantaram a mão. Último apelo nessa noite. Eu sempre termino aqui fazendo um apelo para os crentes. Você entendeu que nessa noite você precisa fazer um concerto com Deus? Diante da palavra ministrada, você, irmão, irmã, entendeu que precisa fazer um concerto com o Senhor nessa noite? Eu quero orar com você também. Erga a sua mão só sinalizando. Nós não vamos chamar ninguém aqui à frente, só erga a mão. Eu entendi. Eu preciso de um concerto com esse Deus. Alguém? Levanta a sua mão para eu orar com você. Amém. Glória a Deus. Pode baixar a mão. Há mais alguém que entendeu que precisa fazer um concerto com Deus nessa noite? Erga a sua mão aí no seu lugar, nós vamos orar com você. Amém. Pode baixar a mão, minha irmã. Há mais alguém? Deus amado, nós te damos graça. Celebramos o teu nome pelas reconciliações, aqueles que estão voltando para o caminho do Senhor, mediante aquilo, Senhor, que foi ministrado nessa noite. Mantenha-os no caminho, em nome de Jesus. Senhor, também eu oro por aqueles que entenderam essa palavra como um chamado, um acerto de contas com o Senhor. Traz, Senhor, à tona aquilo que precisa ser jogado para fora. E nessa noite, esse concerto possa acontecer de todo o coração, com plena consciência e fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus.